O edifício Andréa teve seu registro oficializado em 6 de abril de 1982, em um registro de imóvel divulgado. O prédio possuía 6 andares e o 7º andar se tratava de uma cobertura. A empresa responsável pelo registro era a imobiliária Alfa. Ainda segundo a declaração, cada apartamento possuía área privativa de 136,44 metros quadrados e uma área comum de 28,86 metros quadrados. A área total do terreno foi registrada com 681 metros quadrados. Só na cobertura, que possui área privativa de 172,20 metros quadrados, o espaço da área comum era de 36,51 metros quadrados. O apartamento desse espaço era de número 701. Após a inauguração, o edifício raramente passava por vistorias da Prefeitura de Fortaleza, já que em 2012 a Prefeitura sancionou uma lei obrigando os edifícios a apresentarem de forma periódica certificados de vistoria, garantindo a manutenção das edificações. Porém, as fiscalizações sempre foram adiadas. A primeira ocorreria em 2015, em seguida em 2016 e mais tarde em 2017. Porém, no dia do desabamento, a Prefeitura diz que o imóvel era considerado irregular. O edifício de 7 andares ficava localizado no cruzamento da rua Thomas Ascioli com a rua Tibúrcio Cavalcante, no bairro Dionísio Torres. Faltando um dia para o desabamento do edifício, um morador gravou um vídeo mostrando a situação do edifício, bem como a visão dos pilares do térreo completamente rachados e com as peças ainda antigas direto do estacionamento. Coincidentemente, o prédio passava por uma reforma. O prédio já vinha apresentando problemas patológicos, sendo que testemunhas disseram que o prédio vinha se deteriorando aos poucos ao longo do tempo. Um mês antes do desabamento, uma outra empresa fez um orçamento, porém um pouco mais caro, para fazer a reforma do edifício. A equipe técnica da outra empresa chegou a fazer um levantamento sobre as condições do prédio, porém foi chamada a Alfa Engenharia para realizar o serviço. Moradores disseram que as atividades se iniciaram um dia antes do desabamento, apesar de o engenheiro da obra dizer que não. O edifício desabou no dia 15 de outubro de 2019, deixando 9 pessoas mortas e 7 resgatadas com vidas. Uma operação do Corpo de Bombeiros foi montada para procurar por pessoas que estivessem desaparecidas. As buscas aconteceram ao longo dos próximos 5 dias. O edifício chacoalhou 3 vezes antes de cair, afirma a testemunha. O impacto da queda assustou muitos moradores próximos do condomínio, inclusive comerciantes, vigilantes e vizinhos que imediatamente saíram correndo, largando tudo. Algumas lojas próximas do imóvel foram atingidas. Logo após a queda, a rua Tibúrcio Cavalcante, bem como as transversais, ficaram tomadas pela cortina de poeira dos escombros. A cidade toda se mobilizou para se organizar em prol das vítimas e para atender as demandas necessárias para manter a equipe de salvamento no local. A operação de resgate foi encerrada pelo Corpo de Bombeiros no dia 19 de outubro. Os agentes, moradores, voluntários e sobreviventes acompanharam as 103 horas de buscas pelas vítimas dos escombros. Essas são as vítimas do desabamento. Segundo o CREA Ceará, um engenheiro registrou na véspera do desabamento uma anotação de responsabilidade técnica que informava que uma reforma seria executada no prédio, sem especificar em que área seria esta obra. Para evitar problemas, síndicos de condomínio devem sempre observar a norma de reformas da ABNT, NBR 16.280/2015, que estabelece as etapas de obras de reformas e lista os requisitos para antes, durante e depois de uma reforma em um prédio ou uma unidade habitacional. Causas levantadas pela perícia. Por meio de um laudo técnico, peritos criminais e engenheiros do Núcleo de Perícia em Engenharia Legal e Meio Ambiente, NUPELM, da Perícia Forense do Estado do Ceará, PFOSSE, concluíram os fatores que levaram ao desabamento do edifício Andréa. Em 30 de janeiro, 3 meses e meio após a tragédia,
As autoridades divulgaram uma lista de 5 fatores determinantes para a queda. 3 pessoas foram indiciadas. A falha da empresa responsável pela reforma e dos seus profissionais prestadores de serviço. Técnica equivocada durante a obra, o que prejudicou a estabilidade da estrutura. Ausência de relatório de reforma e de escoramento das estruturas dos pilares de sustentação, conforme determina a ABNT. Acréscimo de carga, sobrecarga inserido sobre o pavimento da cobertura, que foi erguido após a construção da edificação, o que provocou a redução do coeficiente de segurança. Falta de manutenção adequada da estrutura ao longo de sua existência. A primeira Câmara é formada por 4 desembargadores, os quais concordaram por unanimidade que José Anderson Gonzaga dos Santos, Carlos Alberto Lage Oliveira e Amaury Pereira de Souza terão seus processos encaminhados a uma vara de júri, permanecendo assim o entendimento de que deverão responder por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. A defesa tentava fazer com que eles respondessem por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Os advogados de defesa afirmam que os engenheiros e o pedreiro seguiram as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas e negam ter provocado desabamento. Com relação à ausência de escoramento, os advogados afirmam que o serviço pelo qual a Alfa Engenharia foi contratada era de recuperação predial, em que não há obrigatoriedade legal de escoramento. O processo judicial. Em 25 de outubro de 2021, 2 anos após a tragédia, 2 engenheiros e um servente foram indiciados. De acordo com as investigações, nos dias 14 e 15 de outubro daquele ano, 4 pilares do edifício Andréa receberam intervenções simultâneas, sem a utilização de apoio ou escoras, que pudessem auxiliar na redistribuição do peso da construção. Os peritos concluíram que a queda do edifício Andréa aconteceu por diversos fatores, como a falta de manutenção adequada no prédio e aumento da carga não prevista no projeto, mas estas condições teriam sido agravadas pela intervenção inadequada realizada pela empresa que trabalhava na obra. Na denúncia apresentada pelo Ministério Público do Ceará, os 3 profissionais que foram indiciados assumiram o risco do desabamento a partir do momento que não tomaram as devidas precauções. Os engenheiros civis José Anderson Gonzaga dos Santos e Carlos Alberto Lage Oliveira e o pedreiro Amaury Pereira de Souza assumiram o risco de produzir o dramático sinistro quando iniciaram a reparação, deixando de escorar o vigamento principal e secundário da edificação, e não evacuaram o prédio. Nem mesmo tentaram evacuar, após grande parte do cobrimento do pilar P12 ruir. Assumiram o risco e deram causa ao desabamento do edifício Andréa. Expuseram em perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de todas as pessoas que lá residiam e também daquelas que estavam nas imediações, concorrendo eficazmente para os resultados mortes, consumados e lesões físicas das pessoas antes nominadas, além dos prejuízos patrimoniais das inúmeras vítimas, de acordo com o texto do processo. Ao ser escutado no inquérito, o engenheiro afirmou que o prédio tem mais de 40 anos, que foi construído e já deveria ter passado por manutenções preventivas, argumento que a defesa utilizará para tentar provar que a suposta falta de reparos estruturais foi a causa principal do desabamento da edificação, de 7 andares, além do motivo da morte de 9 pessoas. Os indiciamentos foram feitos de acordo com o artigo 29 da Lei das Contravenções Penais, que consiste em provocar o desabamento de construção ou, por erro de projeto ou na execução, dar-lhe causa. E também no artigo 256, combinado com o artigo 258 do Artigo Penal Brasileiro, por causa de desabamento ou desmoronamento, expondo perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outrem, podendo a pena aumentar pela metade em razões das mortes e da lesão corporal de natureza grave. Conforme o laudo técnico confeccionado por peritos criminais, engenheiros do Núcleo de Perícia em Engenharia Legal e Meio Ambiente no PEL, o desabamento ocorreu devido a um somatório de fatores.
Não obstante, o conjunto de anomalias e falhas na edificação, o fator determinante para o desabamento foi a intervenção inadequada nos pilares de base do edifício, caracterizada pela falta de escoramento de sustentação, além da execução de técnicas equivocadas durante a reforma do prédio. Ausência de projeto e não cumprimento de procedimentos mínimos para evitar o colapso ou até mesmo a evacuação imediata mediante o risco de desabamento. O laudo apontou ainda que, ao longo da vida útil do edifício Andréa, não foram constatados registros de manutenção adequadamente preventivas e ou corretivas, como forma de atendimento aos preceitos de bom uso das edificações. Mesmo a partir da Lei Municipal 9.913, de julho de 2012, e sua regulamentação. A lei dispõe sobre a obrigatoriedade de vistoria técnica, manutenção preventiva e periódica das edificações e equipamentos públicos e privados. Com relação à indenização, o acidente do edifício Andréa deixou 9 pessoas mortas e abriu debate sobre a segurança das edificações, negligências e fiscalizações, além de exigir do município, do Estado e do Ministério Público medidas para evitar que tragédias como essa voltem a acontecer. No dia 4 de setembro de 2020, a Prefeitura de Fortaleza anunciou o pagamento de 1,78 milhão pela desapropriação do terreno onde ficava o edifício Andréa. O valor será dividido entre 13 proprietários proporcionalmente às áreas dos apartamentos, no local onde há um muro com pinturas homenageando as vítimas do desabamento. O governo do estado pretende construir um quartel do Corpo de Bombeiros no local. A tragédia trouxe o alerta dos órgãos públicos sobre a necessidade de manutenção preditiva e fiscalização. Em 15 de outubro de 2021, uma reportagem do jornal Diário do Nordeste informando que, apesar de 2 anos após a tragédia, as vítimas não receberam suas indenizações e nem valores pela desapropriação do terreno prometidos em 2020 pela Prefeitura. O TJC informou que não houve a partilha do valor pela desapropriação do terreno devido ao grande número de requerentes. Compartilho a parte do encerramento do auto de vistoria elaborado em 20 de outubro de 2019. A edificação já estava fadada ao desabamento, quando os pilares tinham o seu aço estrutural em alto estado de corrosão, somado ao revestimento com embolso, onde deveria existir concreto, de acordo com a NBR 6118. A empresa e o profissional prestador de serviços erraram em não seguir os procedimentos mínimos para garantir o não colapso ou mesmo a evacuação da edificação. O condomínio Andréa negligenciou a NBR 5674, que dista sobre as manutenções e edificações habitacionais. A Prefeitura errou em não fiscalizar as edificações existentes, criando leis e cobrando seu seguimento, assim como a Lei 6.400 do Rio de Janeiro, dentre outros. A estrutura se encontra em seu estado limite de esforços, onde já havia falta de recobrimento de concreto que agiria na compressão, falha responsável pelo colapso, estando o aço e o concreto distribuindo cargas com outros elementos que não deveriam ter tal finalidade. Tal acúmulo de erros acarretou igualmente ao efeito do edifício Liberdade, no centro do Rio de Janeiro, no que se chama última gota antes do transbordo, ou seja, os recobrimentos de embolsos não deveriam ter função estrutural, mas assumiram tal função devido às diversas negligências constatadas com seus diversos responsáveis respectivos. Pede-se que este documento seja repassado aos políticos, Ministério Público, prefeituras e conselhos profissionais para que atentem sobre a necessidade de que todas as empresas que executam obras e reformas a nível nacional devem possuir RT, responsável técnico, para que possam continuar executando obras, reformas e construções. Isso vai gerar maior segurança à população e não deixará ocorrer o exercício legal da profissão, praticado de forma velada e não combatido pelos conselhos profissionais e prefeituras. Quando se está doente, procura-se um médico.
Quando estamos com problemas em animais, contrata-se um veterinário. Quando existem problemas judiciais, contratam-se advogados. Não observa-se em nenhum estado a existência de tais escritórios sem médicos, veterinários ou advogados, dentre outras profissões. A área da engenharia é a única que possibilita-se existirem milhares de empresas e construções, obras e reformas sem possuir um profissional qualificado. Chega de desastres, chega de omissão, chega de negligência, chega de arrecadação sem prestação de serviços. Que a inspeção em edificações seja obrigatória já no recebimento da mesma, sendo recorrente a cada 5 anos. Desta forma, mitigaremos desastres ou mesmo eliminaremos quase todos. Desta forma, pede-se o apoio dos políticos que se preocupam com a população, não somente com as arrecadações.